Valorizar as pessoas promovendo uma cultura plural e inclusiva. Esse é um dos valores da Fiotec e é o tema do nosso programa de hoje. A instituição, desde o final do ano passado, tem atuado junto à Fiocruz na contratação de pessoas com deficiência. Já são mais de 120 contratações. Mas mais do que contratar, a ideia é acolher e desenvolver. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para isso, a gente está recebendo aqui a Sônia Gettner, que é do Departamento de Direitos Humanos e Saúde da ENSP. A Paola Miranda, que é analista aqui do nosso núcleo de diversidade e sustentabilidade, e a Tatiana Bá, falei certo? Isso. Que é uma das contratadas desse grupo que entrou agora. Gente, obrigada pela vinda de vocês aqui. Acho que é um assunto muito importante para a gente trazer e desmistificar um pouco esse tema, né, para os nossos ouvintes, não só aqui da Fiotec, mas da Fiocruz, dos nossos parceiros. E para começar, eu queria que você, Paola, e você, Sônia, falassem um pouco sobre esse programa de contratação que aconteceu, né? Acho que desde o final do ano, se eu não me engano, já foram mais de 90 contratações para as duas instituições. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, muito feliz. O Fiotec Inclui, né, que é o nome que a gente resolveu dar para essa iniciativa, é um desdobramento do nosso programa de Diversidade, Equidade e Inclusão, aqui da Fiotec. Ele começou antes mesmo do programa ser publicado, mas ele já estava funcionando e a ideia era realmente, junto com a Fiocruz, fazer essa contratação de pessoas, mas também acolher e desenvolvê-las nessa experiência que elas estão tendo aqui em parceria da Fiocruz e Fiotec. A gente contratou pessoas para a Fiotec Administração e para a Fiotec, no caso, projetos, né, que estão alocadas nos projetos da Fiocruz. E aí são experiências, duas experiências diferentes nesses dois cenários, né? Aqui na Fiotec, a gente tem um direcionamento mais para os grupos de afinidade. A gente tem um grupo de fiodiversidade, que é de pessoas com deficiência. A gente tem ações que a gente faz aqui voltadas para as pessoas com deficiência, em parceria com comunicação. A gente faz vários conteúdos, várias sessões de letramento, né, em vídeo para o Instagram, para Conectados. E para a Fiocruz foi um desafio um pouco maior, né, porque a gente não está lá no dia a dia. Então a gente contou muito com a parceria, né, por exemplo, da Sônia, que está lá nos apoiando também. De realizar um fluxo, né, de ações, uma série de ações que a gente faz. A gente faz, primeiro, foi a contratação, né, inclusiva. Segundo, vem esse canal de atendimento específico direcionado que a gente tem, que é o e-mail e o grupo do WhatsApp que a gente vai criar, e também uma lista de transmissão para ter contato assim, com essas pessoas que estão alocadas nos projetos. A gente também tem a trilha de aprendizagem personalizada na nossa plataforma de ensino. A gente fez uma curadoria com a Lura para ver quais cursos têm acessibilidade. Então, a gente está tendo encontros com esses colaboradores, fazendo um acolhimento, sabendo como é que está sendo a experiência deles, né? Porque a maioria entrou em janeiro. Então, já tem aí um período bom para a gente avaliar como é que está sendo. Então, a gente está fazendo esse encontro, perguntando como é que está sendo e formulando a trilha na Lura com os cursos que possuem acessibilidade. Então, também tem a avaliação da equipe de segurança, a avaliação de várias áreas que estão sendo parceiras nossas nesse projeto. E está sendo uma experiência muito gratificante, né, de ver as pessoas se desenvolvendo, tendo uma boa experiência. Nosso feedback está sendo bem positivo. Então, é isso, basicamente, de uma forma geral, né? São experiências diferentes, mas queria também um pouquinho ouvir a Sônia, sobre como está sendo do outro lado. Prazer estar aqui também, muito obrigada pelo convite. Esse projeto ele foi muito desafiador para a Fiotec e para a Fiocruz, né? Porque a gente já tem a lei de inclusão, que a gente chama lei de cotas, né? Há 34 anos, né? Nossa. Desde 81. Mas é mais do que apenas contratar ou colocar, cumprir uma norma legal do país, né? A gente devia isso. Mas é mais do que isso, porque a gente está falando de cidadania, a gente está falando de justiça social, né? Então, trazer essas pessoas para dentro da instituição de uma forma digna, com o trabalho, com a carteira assinada, eu acho que veio cumprir alguma coisa que, vou falar da parte da Fiocruz, nós estamos devendo mesmo à sociedade. A gente tinha alguns bolsistas, algumas pessoas que estavam num vínculo bem precário, quando a Fiotec nos desafiou a encontrar postos onde essas pessoas pudessem ser colocadas para trabalhar.
E aí a gente entrou nesse desafio com vocês e temos muitas coisas a compartilhar ainda hoje nessa conversa, mas de início eu digo isso, acho que a gente precisa, de fato, enxergar o que é o capacitismo na nossa sociedade, o que é a exclusão de pessoas que, por natureza mesmo própria, elas são diferentes, né? Então, essa diversidade que a gente precisa ter dentro da nossa instituição para a gente aprender a conviver e crescermos juntos, né? Perfeito. E falando um pouco do processo seletivo, eu queria saber de vocês quais são os maiores desafios quando a gente fala de processos seletivos de pessoas com deficiência, e como foram feitos esses processos, assim, como aconteceu para esse programa específico? Então, o processo seletivo, quando foi firmada essa parceria com a Fiocruz, foi um combinado que a nossa diretoria fez, né, com a... Como é que é? De COGEP? Qual é a sigla da COGEP? COGEP, que é a gestão de pessoas, e o Comitê Fiocruz pela Inclusão e Acessibilidade da Pessoa com Deficiência. Isso aí. Tem a CEDIPA, né? Tem a CEDIPA, que é a coordenação, é parte da presidência. Então, foi um acordo que eles fizeram, e aí a gente começou com a vaga sendo publicada pela equipe de recrutamento e seleção, e nessa vaga tivemos centenas de pessoas, né, cadastradas, foi realizada uma triagem e distribuída aos projetos que tinham interesse em contratar. Falo assim pela parte da Fiotec. Agora, como foi daí em diante, eu não sei, porque aí foram gestores, junto com a Raquel, né, que é a nossa gerente, junto com a equipe de recrutamento e seleção, tocando. Mas eu acho que o maior desafio vem mais da instituição do que das próprias pessoas, né, que é o que a Sônia vai complementar. A gente teve muita gente inscrita, muita gente capaz, né? Então, como é que é esse outro lado, essa análise curricular? A Raquel foi fantástica, né? Porque ela realmente abriu para a gente participar desse processo seletivo. Então, a gente começou a receber muitos currículos, muitos. Minha caixa de e-mails encheu, como também de outras pessoas do comitê e de outros setores da Fiocruz. E aí, com isso, a gente percebe que esse argumento que as empresas usam, dizendo, não tem pessoas com deficiência para cumprir as nossas vagas, né? Não temos essas pessoas qualificadas, não é verdade. Não é verdade, até pelos dados estatísticos mesmo no Brasil, nós temos milhares de pessoas com deficiência prontas para entrar no mercado, mas as barreiras não permitem, né? E até hoje a gente recebe pedidos, de vez em quando eu mando de novo para cá, se abrir de novo já tem uma fila. Já tem um banco, né? Já tem um banco, de pessoas assim, desejosas de ter, né, a sua vida profissional e aí eu acho que a seleção foi muito importante nesse sentido, assim, dos setores identificarem o perfil que precisava e ter essa liberdade que a Fiotec nos deu de selecionar. Contudo, tem uma questão bastante complicadora aí, é que é apenas para o cargo de auxiliar administrativo, então isso, assistente administrativo, isso acho que limitou, né? Muitas pessoas com muito mais qualificação ou não quiseram ou se submeteram a ficar nesse cargo. Então, acho que a gente pode avançar numa progressão de carreira, de alguma coisa para essas pessoas, né? Para a gente não ser, vamos dizer assim, capacitista dentro do nosso próprio sistema de contratação ou de seleção, né? Entendi. Perfeito. Eu acho que o único que teve, só complementando, foi o Museu da Vida, né? Que teve cargos de instrutor de Libras. Bem específico. Bem específico. Não lembro agora os outros. Produtor cultural. Foram o único. O resto foi tudo assistente administrativo mesmo, por conta de um acordo, né, da Cristiane. Embora a gente tenha até pesquisador, né, envolvido, querendo atuar. E Tatiana, eu queria ouvir um pouco da sua história, como é que foi participar desse processo seletivo e como é que foi saber que você tinha passado para a Fiotec, que é uma fundação de apoio da Fiocruz, né? Então, como é que foi saber que você estava nesse processo? Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Para mim foi bem surpresa, tanto quanto o chamado inicial, né? Porque o chamado inicial foi para uma vaga de assistente de RH, e aí a parte da assistente de RH ela é bem ampla, né? Tanto atende RH quanto o departamento pessoal, dependendo de como é que funciona o contexto dentro da empresa.
E o primeiro contato foi pelo WhatsApp, dia 23 de dezembro, assim, tipo Natal, ninguém contrata, aquele negócio meio assim. E aí depois, com o tempo, fluiu muito bem a conversa. Patrícia, inicialmente, que me chamou, né, Patrícia Lopes. E aí, cara, ela foi uma fofa, né, tanto ela quanto o Marcos, porque eles me chamaram. E aí, quando a gente começou a conversar, eles viram que a minha experiência profissional era mais voltada para a parte do departamento pessoal, que é um outro gestor, um outro coordenador, na verdade. E aí ela, tá, tipo, tem como a gente remarcar e tal pra próxima semana? O pessoal tava de recesso, não sei o quê. Tem como a gente remarcar pra próxima semana? Eu falei assim, tem, óbvio, até porque eu tava tipo, a final de ano ninguém chama pra fazer entrevista, né? E eu tava aqui negócio procurando, mas tava trabalhando, né? E aí na outra semana eu fui direcionada pra parte da coordenação do Wilson, que é mais voltada para departamento pessoal, ele e o Eduardo. E a conversa também foi muito tranquila, assim, foi um bate-papo muito legal, o que facilita muito a questão da entrevista online, né? Não ter a necessidade de eu ter que, como eu estava trabalhando, ter que sair do meu emprego, né? Enfim. E aí a conversa flui muito bem e logo depois eu já tive a resposta do Eduardo, assim, não, pra mim, 10 minutos depois, eu acho que eu falei assim, pô, você passou, e sempre me chamando de Tati, né? Que negócio mais, não é mais informal, mas uma coisa mais unida, né? E em nenhum momento a vaga era uma vaga afirmativa, então não tem essa questão de PCD, alguma coisa muito específica, alguma coisa muito é aquilo, um pouco mais fechado, né? A afirmativa, cara, tá te afirmando somente uma situação que você tem naquele momento, né, da sua condição. E foi muito rápido, foi da semana entre o Natal e o Ano Novo, né? E aí, quando veio a resposta, eu falei assim, aí eu tava em viagem, falei com minha mãe, falei assim, cara, eu passei, tipo, e agora? Aí comecei, já conhecia a Fiocruz, mas você começa a estudar um pouco mais sobre a empresa, fica assim, cara, que legal. Então, assim, acho que desde o primeiro contato foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito bem, foi tudo muito vamos, né? E a resposta foi muito rápida. Então, assim, para mim foi uma experiência ótima, assim, foi muito, muito maravilhoso. E a resposta positiva é sempre muito boa, né? Que bom. E pegando esse gancho, falando um pouco de acolhimento, eu queria saber um pouco sobre as estratégias, né, de acolhimento para garantir desde o primeiro contato, assim, com as instituições, né, tanto com a Fiotec quanto com a Fiocruz, já que a gente está falando de deficiências diversas, né, que a gente recebe. Quais são as estratégias para garantir esse acolhimento e principalmente o respeito, né, dessas pessoas desde o primeiro momento, né, dessa recepção, desse contato com as instituições? Sim. Então, agora com o Fiotec Inclui já publicado, já organizadinho, a gente tem esse mapeamento das iniciativas que acontecem na Fiotec e na Fiocruz. A gente mapeia o que existe já de acessibilidade, o que está faltando. A gente está com um plano de ação em andamento, né, para fazer, junto com a comunicação também, né, um plano de ação de acessibilidade digital e da física também. Mas isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, as pessoas já estão aqui. Então, antes, né, quando elas entraram, ainda está faltando muita coisa para a gente evoluir, né? Então, a gente toma esse cuidado de conversar, né, tudo mais com gestão, para saber. A Raquel que tomou como líder, né, muito à frente nesse sentido de conversar, né, com os líderes. A Sônia pode falar um pouquinho depois como é que foi essa troca, mas a gente fez uma ambientação, né, Sônia? Inclusive a gente participou junto. Uma ambientação para conhecer essas pessoas, para apresentar a instituição no primeiro dia. Um acolhimento mesmo, se colocando à disposição, porque como eu falei, o plano de ação está acontecendo junto com o programa, então o que a gente faz nesse meio tempo? O que a gente pode fazer é sempre escutar o que elas têm para trazer, o que está sendo difícil, o que está sendo bom, e aí, a partir disso, desses acolhimentos, colocando em prática o que a gente precisa desenvolver mais. Mas, em tese, a iniciativa tem como premissa tentar ao máximo, a gente tem uma norma, né, de acessibilidade, cumprir a norma, tentar ao máximo escutar as pessoas, ver o que elas estão precisando de necessidades delas e atender. Então, por enquanto, a gente está ainda nesse patamar, né? Espero que a gente consiga evoluir muito mais e conseguir realmente proporcionar a melhor experiência possível, né? Fala um pouquinho aí, Sônia. Você quer complementar, senhora? Sim, eu acho que é um grande desafio o acolhimento, né? E um pouco a Paola já marcou a necessidade da gente fazer alguma coisa quase que individualizada. Porque a gente costuma, às vezes, pensar assim, PCD, até usando a sigla, que algumas pessoas do movimento de luta das pessoas com deficiência falam, eu não sou uma sigla. Então, a gente prefere usar pessoas com deficiência nesse sentido. Também é uma nomenclatura
relativamente nova, né? Veio com a Convenção e com a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e a Convenção da ONU, colocando a palavra pessoa na frente da questão da deficiência. Então, a gente não usa mais assim, ele é deficiente, porque parece que aquele é um rótulo que colou. Ele é uma pessoa, ele tem deficiência, é uma pessoa com deficiência. Então, a gente procura olhar para aquela pessoa de uma forma individualizada. Por quê? Pensando na questão da deficiência auditiva, né? Que é o teu caso, Tati. A gente tem pessoas surdas que falam Libras, outras pessoas surdas que fazem leitura oral, labial apenas, outras pessoas que não têm o conhecimento do português, só de Libras, então não faz a leitura, outra tem um implante coclear, outra tem parcial, né, como é o teu caso. Então, assim, só dentro dessa questão da deficiência auditiva, a gente tem um leque. Então, não adianta a gente pensar como instituição, como empresa, falar assim, eu vou me preparar para fazer um acolhimento legal, para fazer uma inclusão legal. Você não sabe quem vem, você não sabe qual a necessidade. Então, a importância de ter essa escuta, como você falou, para cada um, de qual e não ter vergonha de perguntar. Tem que ser uma linguagem transparente, tem que ser uma linguagem simples também, não adianta ficar, né, colocando a coisa muito complexa. Mas é isso, estar junto ali, percebendo. Então, nesse sentido que eu acho bacana que a gente está fazendo e aprendendo, porque só assim que a gente vai conseguir se tornar uma Fiocruz, uma Fiotec mais inclusiva. Durante muitos anos eu estou nessa temática como pesquisadora e tal, do estudo da deficiência. Há alguns anos aqui na instituição, eu ouvi assim, nós não estamos preparados, Sônia, nós não estamos preparados para receber os alunos com deficiência, nós não estamos preparados. Mas vai estar preparado quando? Se for esperar se preparar. Não tem como, porque você tem que fazer junto. Né? É o lema, nada sobre nós sem nós, do movimento das pessoas com deficiência. Então, acho que esse passo do projeto nos provocou. Não, vamos lá, sabe? Temos que aprender juntos, estamos aprendendo. Porque a pessoa é muito mais do que a deficiência, né? Ela é uma pessoa antes da deficiência. Exato. Seja uma deficiência de nascença, uma deficiência adquirida, né? E leva também a pessoa, isso me coloco muito no lugar do deficiente, de como eu me porto diante da minha deficiência, né? Se eu sou a deficiência, ou se eu sou uma pessoa com uma deficiência limitante, que no meu caso é auditiva. Exato. E assim, você falou agora que o acolhimento é um dos desafios, né? Mas assim, na experiência de vocês, quais são os outros desafios que a gente tem que são limitantes para a Fiotec e para a Fiocruz conseguirem, e além de cumprir a cota, né? De fazer essa inclusão de fato, além do acolhimento, que vocês podem chamar aí de desafios que a gente tem, que são alguns, né? Imagino. Alguns mesmo. Eu acho que a acessibilidade, pelo que eu percebo, é o desafio. E capacitismo, né? A barreira... Rompeu o capacitismo. A LBI, ela fala de 5 barreiras, ou 6, agora me fugiu. Mas tem lá, atitudinal, barreira arquitetônica. Então, a gente está localizado, comunicacional, a gente está localizada na Avenida Brasil, né? Que não é muito acessível. Então, a gente tem essa barreira aqui de como essas pessoas vão chegar aqui, como elas vão sair. Uma área que é em vulnerabilidade social também está inserida, né? Então, a gente tem essa barreira física, a gente tem essa barreira da comunicação, pessoas surdas, né? Que a gente trabalha muito aqui na Fiotec, essa pauta também, e diversas outras, as pessoas com deficiência. A barreira do capacitismo, que ainda que as pessoas estejam aqui, ainda é difícil para eu acho que as instituições têm dificuldade de correlacionar a deficiência com o trabalho, né? Sempre tem aquela barreira ali, mas como é que ele vai fazer essa tal coisa? Não consegue perceber que existe uma diversidade funcional em que essa coisa pode fazer de milhares de formas diferentes, né? Por que tem que ser assim? Por que tem que atender o telefone e falar com a pessoa? Não pode ser um e-mail, não pode ser um WhatsApp, não pode ser outras coisas. Que hoje a gente evoluiu tanto com tecnologia, né? Milhares de tecnologias assistivas e a gente não consegue avançar nessa parte, na compreensão, né, das pessoas. Eu acho que tem várias barreiras, assim, falando por alto, né? Vou deixar vocês falarem um pouquinho individualmente o que vocês sentem, mas são muitas barreiras que a gente percebe que são dificultadores, né? Em quando a gente vai pensar na inclusão de pessoa com deficiência. Eu brinco que a barreira atitudinal, ela é a mãe de todas as outras barreiras. Porque se você pensa, uma empresa às vezes paga um MBA para o seu trabalhador lá no exterior, ou um curso de inglês, mas não paga um curso de Libras para alguém que está ali precisando de um intérprete. Então, a gente percebe que a barreira atitudinal, essa não valorização das habilidades, competências, como você falou, do trabalhador com deficiência,
impedem o rompimento das outras barreiras, tipo, a porta está pequena, o banheiro não está acessível, tudo isso é fácil de fazer. Construir uma rampa, isso é relativamente fácil. Mas mudar o preconceito, quebrar o preconceito é muito difícil. Então, acho que o desafio maior que a gente percebe é a mudança de cultura, sabe? Que é para além dos muros aqui da Fiocruz, sabe? É a sociedade que tem uma capacidade de buscar sempre aquele padrão do modelo, do perfeito, do normal, entre aspas, né? Que a gente chama nos estudos da corponormatividade. Então, se a pessoa não se encaixou naquele padrão, aí ela está estranha, ela é inferior, ela é incapaz, ela é deficiente. E quebrar com essa cultura, romper essa cultura, é desafiador, bastante desafiador. Sim. E a gente traz para dentro da nossa instituição isso, que é parte, né, da nossa sociedade que é racista, é homofóbica, tudo isso que a gente tem visto, a gente também coloca dentro dessa leitura sociológica de uma exclusão de grupos que não entram na corponormatividade. Né? Porque as pessoas já têm um pré-conceito antes mesmo de olhar ou de ver qual é o tipo de deficiência ou como a pessoa é. Há muitos anos atrás eu passei por um processo seletivo onde um coordenador chegou para mim e falou: nossa, você é deficiente, você tem faculdade, pós, MBA, não sei o quê. Eu falei assim, tá, mas... E isso não me julga, não me pré-julga de qualquer outro tipo de situação, né? Fora de outras situações, né? Então, assim, quem tem filho mais novo, tem filho com 18 anos, então, você tem aquele pré-conceito de uma pessoa que teve um filho um pouco mais novo. Então, você tem um pré-conceito sobre umas certas situações que você não conhece, porque você não conhece. Você simplesmente não quer conhecer, então é mais fácil não chegar nem perto, né, de uma certa situação. E é muito difícil mesmo romper complementando, porque demanda uma abertura do outro para tentar entender. O letramento ele é muito difícil, porque se a pessoa não quiser escutar, não quiser trocar, não quiser dialogar, como é que a gente faz para ajudar ela a desconstruir esses conceitos que ela tem, né? Realmente, essa fala foi perfeita, é a mãe de todas as outras, capacitismo, né? E tem uma palavra que as pessoas usam com a gente lá, e fala assim, ai, Sônia, tem que te falar, fulano, é um problema. Eu falei, é um problema? Né? Porque já rotula a pessoa que vai ser um problema no ambiente, por quê? Porque demanda mudanças, né? Desloca certos valores, certas crenças. Então, isso também a gente tem que romper. Verdade. E você já falou um pouquinho, né, dessa experiência que você teve, mas você, nessa questão do pertencimento, como que é para você? Já teve situações de você não se sentir pertencente? Ou esse acolhimento já foi mais natural? Como que foi para... Não só aqui na Fiotec, né? Mas acho que na sua experiência mesmo de... Não, pra mim, assim, como a minha deficiência ela não é visual, né? Então as pessoas não têm uma noção de que eu sou uma pessoa com deficiência, então todo mundo olha pra mim e fala assim, ela é dito normal, né? Como as pessoas têm o hábito de falar. Com o tempo que as pessoas acabam sabendo porque eu falo. Aqui na Fiotec não, aqui na Fiotec a gente já entrou com essa questão da vaga afirmativa, onde pessoas estavam entrando, até porque, no meu caso, por exemplo, minha deficiência auditiva, eu não necessito de Libras, né? Eu não tenho essa particularidade em relação a algum tipo de tratamento numa reunião, em algum outro lugar. Então, assim, que pra mim foi tudo ok. A entrada foi toda muito boa, né? Desde o processo seletivo, da entrega da documentação, da ambientação também foi. A Carol fez a ambientação comigo com outro rapaz. E foi uma ambientação feita na sua normalidade, né? Não tem aquele negócio, não, tadinha, tem que tratar com cuidado, porque é PCD, porque é deficiente. Não. Aqui sempre foi tranquilo. Nos locais onde eu já trabalhei, na minha família, minha mãe. Então, assim, todo mundo sempre me tratou como uma pessoa normal. É porque quando a gente fala sobre a questão do normal, eu falo mas por quê? Porque é um ET? Não, é porque às vezes as pessoas têm essa questão de um cuidado que, claro, para algumas pessoas necessita, obviamente. Precisei de alguns cuidados em relação à questão de saúde, mas por conta do meu problema auditivo. Mas eu sempre fui me tratada muito... Sim, meus primos, né, minha mãe, minha família, todo mundo sempre me tratou, meu marido, né, depois quando ele passou a fazer parte da minha vida, meu filho mais velho quando nasceu, minha caçula hoje em dia com 5 anos, aí fica assim, mãe, eu quero te contar um segredo, mas eu nunca sei direito qual é o ouvido. Aí eu tenho só que mostrar porque ela é pequena ainda, né, tá se acostumando com essa questão toda. Mas o meu pertencimento, eu também sempre não me coloquei, acho que num espaço de, sou PCD, sou deficiência auditiva, eu preciso de certo cuidado.
Não, eu sou uma pessoa, eu tenho 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, né, uma boca e tal. Então, assim, pra mim, acho que o pertencimento sempre foi normal e eu sempre me coloquei no lugar de preciso estudar, preciso fazer as coisas como todo mundo precisa, né? Então, é nesse sentido que a gente fala sobre a diversidade dentro da diversidade, Sim, né? sim. Porque a experiência da Tati tem essa característica. Mas a maioria, né, das pessoas que enfrentam barreiras, a Isabel Maior é uma pessoa maravilhosa, não sei se vocês conhecem, uma médica, ela é uma pessoa com deficiência, ela sempre faz muitas palestras, tem no YouTube muita coisa dela, quem quiser conhecê-la. E ela fala que a deficiência é o acúmulo das oportunidades perdidas por causa da deficiência daquela pessoa. Então, assim, esse é o conceito atual da deficiência que a gente trabalha a partir da Lei Brasileira de Inclusão. O que é a deficiência? É aquilo que se perde na interação da lesão no corpo, né, com o ambiente. Então, a gente não pode dizer a deficiência está ali naquela pessoa. A deficiência está nessa interação, porque se houver uma tecnologia assistiva, se houver os recursos, se houver a quebra das barreiras, ela vai poder ser capaz de desenvolver a sua vida com dignidade, com cidadania, com todos os seus direitos, né? Mas a maioria das pessoas com deficiência não conseguem, porque as barreiras são muitas, né? Então, de fato, a gente precisa estar entendendo a questão da deficiência nessa perspectiva. Quantas oportunidades essa pessoa perdeu por causa dessa questão, né? E, Sônia, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da sensibilização das lideranças, assim, de equipes. Acho que é um ponto que é muito importante, né, para receber essas pessoas, né? Como que a gente pode lidar com essa sensibilização? Porque eu acho que acaba sendo um pouco de espelho, né? Os líderes sensibilizados, os líderes preparados acabam preparando melhor suas equipes para esse recebimento, né? Queria que você falasse um pouquinho disso e da sua experiência também. Esse é um grande nó, sabe? Porque, de fato, quando o líder tem essa sensibilidade, quando o líder entende o que é inclusão, que é essa mudança do ambiente, essa cultura, a equipe, né, é permeada por essa convicção do líder. Mas nem sempre é assim. Então, você já até adiantou dizendo a formação dessa liderança também. Então, acho que letramento, como você falou, para a liderança, reuniões, colocar desafios para essa liderança. Nesse projeto, o fato de vocês terem pedido que a liderança faça a avaliação junto com os trabalhadores foi muito bacana. Né? Foi muito bacana isso, porque força o líder a se comprometer com essa acolhida, com esse desenvolvimento do trabalhador. Nem sei se todos fizeram com a mesma intenção que vocês tiveram, mas é importante comprometer o líder, porque aí eu acho que o clima organizacional e todas as mudanças necessárias naquele setor, naquele laboratório, né, passam a acontecer. Então, acho que tem uma liderança da Fiocruz e da Fiotec que está comprometida, até certo ponto, eu vou dizer assim, porque sou crítica e acho que tem que ser, tem que ser, porque acho que quem se compromete também tem que chegar junto, e um monte de coisa, tá? Então, assim, e aí isso vai numa cascata para os diretores, coordenadores de equipe, né? E o desafio é dessa formação. Eu sei que vocês vão fazer a formação para os nossos trabalhadores. Isso eu achei também muito bom, essa trilha, né? Mas pensar uma trilha também para os líderes. Não sei como trazê-los. Essa é a dúvida. Paola, tem alguma coisa em mente? Eu ia complementar essa questão da gestão, né? A gente tem um controle, né, dos gestores e das pessoas com deficiência bem correlacionado. Então, cada um tem seu gestor e a gente tem muito diálogo, né? Assim, de ter essa conversa também que a gente tem com o colaborador, ter com o gestor para saber como é que está sendo, o que ele está fazendo, o que ele está achando, porque a gente precisa desse feedback, né? A gente precisa trocar. Como a gente falou, a gente não está lá no dia a dia das pessoas da Fiocruz, né? Aqui na Fiotec a gente consegue, né, trocar mais. Mas lá é mais difícil, porque a gente não está lá, é muita gente. Então é desafiador, é difícil estar lá, essa capacitação a gente não sabe ainda como vai ser, porque reunir todo mundo já é difícil, né? Imagina capacitar todo mundo.
Mas são desafios que a gente tem aí, realmente, que a gente está pensando, né? E a gente está pensando junto também. Ó. Então, acho importante isso. Esse comprometimento, ele realmente tem que seguir, não pode parar. A intenção é aumentar, né? E progredir cada vez mais. Então, eu acho que é sensibilização, mas é mais do que isso. É pensar que é uma questão de direitos, Sim. e até de direitos humanos, né? Quando a Sim. gente está se comprometendo com essa inclusão, com esse projeto, a gente está se comprometendo com uma sociedade mais inclusiva, com uma instituição mais inclusiva. Sim. É uma questão de direitos mesmo. Trabalho Justiça, decente, né? justiça social, como eu falei no início. Sim, concordo. E eu queria ouvir de vocês agora, e aí acho que, enfim, acho que as três podem responder sobre isso, é um pouco sobre os comportamentos sutis, assim, que ainda dificultam a inclusão, né? Que vocês enxergam. Quais são os comportamentos que vocês enxergam, ainda que sutis, né? Que comprometem um pouco ainda essa inclusão. E aí eu acho que serve um pouco para quem está ouvindo entender, porque eu acho que tem muito isso, né? Às vezes a pessoa tende a falar assim, mas isso não é, né? Acho que tem muito isso ainda, né? Então acho que é um momento, uma oportunidade para a gente falar disso e... Sim. Tem que começar, meninas? Pode, fica à vontade. Vamos lá, que eu complemento. Pode começar. Vocês! Vocês! Já estão falando muito. Não, na verdade é porque, assim, as pessoas com deficiência, em alguns casos, às vezes, as próprias pessoas também se colocam no lugar. Às vezes, é porque não se tem um termo, né? Mas às vezes a própria pessoa com deficiência tem algumas dificuldades. Né? Por exemplo, exatamente a questão que a senhora está falando. A pessoa não sabe, não conhece o português só em Libras, mas aí um curso, trabalho, alguma coisa assim, não tem aquilo voltado para a pessoa que só sabe falar ou ver em Libras ou em Braille, né? Alguma acessibilidade com uma cadeira de rodas, alguém com uma outra dificuldade por conta da luz, que às vezes tem, né? Então, assim, tem essa questão da pessoa também, como ela se coloca a partir daquele momento, enquanto a pessoa com deficiência, o que ela vai fazer com aquilo. Eu vou sentar e vou chorar, ou vou sentar e vou seguir, né? Vou sentar e vou estudar, ou eu sento e choro. Eu vou sentar e vou seguir com a minha vida, ou eu sento e choro, né? Então, tem muito isso. Mas... porque é muito engraçado quando a gente fala sobre essa questão da deficiência, né, de como a pessoa se coloca, se porta e como a pessoa também te recebe, porque a pessoa olha pra você e, ok, né, tá tudo bem, vamos lá. E assim, aqui é tudo muito normal, né, tudo muito tranquilo, o acolhimento é muito tranquilo, as pessoas são muito tranquilas. E até quando veio o convite, eu falei assim, gente, eu não sei nem o que eu posso falar, mas porque a minha experiência, ela é muito tranquila mesmo, né? E as pessoas às vezes tendem a fazer uma tempestade, né? A colocar uma coisa meio complicada em algumas situações e tal. E, cara, a vida é tão, sabe, muito, muito suave, né? E aqui as pessoas sempre te tratam muito bem. As pessoas são muito educadas, as pessoas sempre te tratam com muito acolhimento, com muito cuidado, né? Então, assim, eu acho que isso ajuda bastante pra gente também. E para quando a gente está sendo inserido num ambiente que pra pessoa também é novo. Às vezes a pessoa não tem um conhecimento, não está com alguém que tem aquele problema, né? Que tem aquela deficiência, que tem aquilo. Então, assim, para a pessoa também, ela precisa aprender, porque às vezes a pessoa não conhece, não tem ninguém que tem aquela deficiência, que tem aquela particularidade, que às vezes precisa de um certo cuidado, né? Então, mas, eu acho que é isso. Eu posso complementar algumas questões, que é isso que a gente já tinha falado, né? Pensando mais amplamente, então, de modo geral, nessas coisas sutis, né? Uhum. Uma delas é a gente tratar a pessoa com deficiência de uma forma infantilizada. Então, às vezes, no ambiente de trabalho, você vai falar com aquela pessoa e fala de um jeitinho diferente, porque tem medo, né, de ofender ou de atingir a sensibilidade da pessoa. Ou então, em vez de falar com a pessoa, isso acontece muitas vezes, às vezes até a pessoa está numa cadeira de roda, ela fala, ela se comunica muito bem e alguém vai se dirigir ao acompanhante, fala com a pessoa que está ao lado dela em vez de falar com ela. Tem uma amiga nossa que ela sempre fala isso, que ela está na cadeira de roda e o marido a acompanha. E aí ela chega no banco, a pessoa fala com o marido, aí ele fala, não, mas a conta é dela. Mesmo assim, a pessoa continua falando com o acompanhante, em vez de falar com ela. Ou então, esse medo de falar diretamente, por exemplo, numa avaliação, num feedback no trabalho. Não vou dar o feedback porque a pessoa é pessoa com deficiência. Não, acho que essas sutilezas só reforçam essa exclusão, né? Ela deveria
realmente poder ser tratada dentro das suas capacidades, das suas condições. Tem outra questão também, que é do elogio exagerado, que é o contrário. É verdade. Então, assim, cara, perfeita. Tudo que faz pouquinho, Maravilhosa. uau, você fez isso, você conseguiu fazer isso. Claro que eu consegui, por que eu não ia conseguir, né? É verdade. Então, a gente tem também a ideia dos atletas, né, do para-atleta, que eles são assim os Heróis. super-homens, os heróis, né? Então as pessoas com deficiência estão falando, nós não queremos nenhuma coisa nem outra. Nós não queremos estar colocados num lugar que é para além do humano e nem do sub-humano, né? Simplesmente ser tratado como uma pessoa normal, como uma pessoa como outra qualquer. Outro aspecto também é o foco exagerado na deficiência. Nesse sentido, até a gente já falou um pouco aqui. Ao invés de olhar as capacidades, as habilidades, focar muito na deficiência, né? Que a pessoa não pode, ela não vai conseguir e tal, né? E é tão fácil, é perguntar para a pessoa apenas, né? Por exemplo, uma pessoa cega. Você não precisa tocar na pessoa cega, mas você pode perguntar para ela, você quer tocar em mim? Você quer que eu te leve? Entendeu? É essa pergunta, quer que eu te guie? Então, assim, sempre perguntar para o outro como ele gostaria de ser tratado, como gostaria de ser tocado, como gostaria, né, que fosse dada as oportunidades de participação. São essas sutilezas. Fora as questões de linguagem, né? Eu, por exemplo, tinha mania de falar... Dos termos. Tinha mania de falar assim, quebrou minhas pernas. Sim. Porque uma pessoa sem perna não pode fazer as coisas. Falar pro outro assim, você parece surdo. Você parece surdo. É cego. Como se o surdo cego não pudesse fazer tantas coisas. Não tenho braço para fazer. Não tenho braços para fazer. Quando eu deveria dizer, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho equipe, né? A gente coloca na questão da deficiência essa limitação, essa impossibilidade. E aí a gente sempre brinca, nós somos todos capacitistas em desconstrução. Sim. Então, quando alguém fala, a gente fala, esse termo aí não pode. Então, a gente se ajudar nisso, sabe? Porque essa sutileza, para a gente passa desapercebido, mas para quem está sendo oprimido, excluído, dói. Dói mesmo, né? Sim. Eu acho que o pior capacitismo que tem é esse velado ali, que está nas entrelinhas, né? Que não fica muito claro. Eu acho que é justamente o que vocês falaram. Eu sou filha de pais surdos, né? Então é muito engraçado quando eu falo para as pessoas, quase 90% vira para mim e fala assim, mas quem te criou? Eu falo, gente, mas como assim quem me criou? Meus pais, né? Então as pessoas têm muita dificuldade de atrelar a mesma coisa no trabalho, né? Como é que essa pessoa, como eu falei, não consegue relacionar a pessoa no trabalho? O que ela vai fazer? Ela é cega, ela não escuta, ela é deficiente física, como é que ela vai se locomover? Assim, coloca barreiras ali que são... nas entrelinhas, eu não vou contratar essa pessoa, por quê? Porque ela é uma pessoa cega, então eu não vou conseguir ter 100% de produtividade aqui. Então essas barreiras ali ficam, não, mas eu estou pensando na minha equipe, eu estou pensando ali na instituição. Não é, você está pensando de uma forma capacitista, né? Então eu acho que esse que está ali velado mesmo, as pessoas estão falando que não, estou fazendo para o bem, mas não é para o bem. Eu acho que o bem é a gente proporcionar trabalho decente, como a gente conversou aqui, né? Então, e dignidade para todos. O trabalho é dignidade, é cidadania, como a Sônia bem falou. E é o que traz para as pessoas acesso à renda, acesso aos espaços, a representatividade também é uma coisa que a gente tem que avançar, né, nos espaços. Principalmente, né, quando parece subir na escada, parece que vão descendo, mas a gente vê cada vez menos, né? Então, são muitas barreiras que a gente tem. Líderes com deficiência, sim, né? Muito difícil, né? Muito difícil mesmo, assim. Eu acho que eu, por enquanto, não conheço nenhum, né? Então... o que foi no meu processo seletivo. O meu processo seletivo é muito mais na minha habilidade enquanto profissional do que enquanto pessoa com deficiência. O seu caso é maravilhoso, sabe por quê? Você estava indo concorrer para uma vaga de uma outra área. De uma outra área. Analisaram seu perfil e viram que você combinava com outra. Ou seja, suas competências foram levadas em consideração, né? Eu acho que é muito errado isso, distribuir as pessoas em qualquer lugar que elas não se sentem bem, infelizes, com coisas que não combinam com as competências que ela tem. Porque precisa bater a cota. É o pior cenário possível também, né? Porque a pessoa fica ali contratada. Pior cenário possível não. Pior é não contratar, né? Mas contratar e botar ela num lugar ruim, que não é bom pra ela, não é legal. Bem ruim.
Acabei. Nos encaminhando para o final, infelizmente, porque acho que está bem legal. A conversa está fluindo bem, mas nos encaminhando aqui para o final, eu queria, até juntei as últimas 2 perguntas, que eu queria saber, assim, quais os aprendizados, assim, vocês já colheram dessa experiência, que a gente poderia chamar de um exemplo positivo, né? E o que ainda falta avançar, assim, pensando nesse projeto, né, FIOTEC Fiocruz, né, programa, o que a gente pode falar, assim, nesse sentido? Olha, a gente tem que avançar em bastante coisa. Eu acho que tá andando, mas como a gente conversou várias vezes, a gente tem que avançar no letramento, a gente tem que avançar também nos cargos, né? Por que não? Acho que a Sônia pontuou bem. A gente tem que avançar na acessibilidade, principalmente, é uma preocupação que eu tenho realmente, né? Porque isso interfere em toda a experiência da pessoa naquele local de trabalho. Então, a gente tem que avançar em muitas coisas de acessibilidade. Mas eu acho que a gente está tirando um fruto muito grande, que é dessa parceria, desse compromisso que a gente está tendo, a gente está conseguindo criar, né, o que estava ali pausado por muito tempo. Então, eu acho que é uma vitória muito grande. Eu acho gratificante ver que a gente finalmente começou e está propenso realmente a finalizar o que a gente está começando. Então, a gente está construindo aos poucos as estratégias, procurando, firmando, e em conjunto, todo mundo, FIOTEC, Fiocruz, as lideranças, a gente está avisando ali que é realmente a empregabilidade da pessoa com deficiência, uma empregabilidade justa, equânime, inclusiva e acessível. Mas a gente tem aí 1 milhão de barreiras para a gente vencer. E a gente vai vencer, né? Eu creio. Pode complementar, Sônia, Tati. Eu acho que o que a gente está aprendendo, já foi dito, vou repetir, é fazer junto, né? A gente abriu as portas, porque foi um quantitativo bem significativo, de uma contratação de mais ou menos 90 pessoas. A gente já tinha, vou até dar uns dados aqui, a gente já tinha na Fiocruz um projeto social, depois junto com algumas instituições de surdos, né? Trabalhadores surdos, mais de 100 espalhados na Fiocruz. Como servidores, isso foi até a investigação da minha tese, nós tínhamos muito poucos, e aí fui estudar as barreiras, que é do acesso, do concurso, da formação, de todas as barreiras que vão sendo colocadas para a pessoa não conseguir estar como servidor. A gente tinha um percentual de 0,03, negócio Nossa. assim, sabe? Era muito pequeno. Agora, nesse último concurso, isso foi corrigido de uma certa forma, porque a gente conseguiu avançar numa formatação que fez do concurso, a gente conseguiu dobrar o número que tinha. Era pouquinho, mas agora dobrou, então isso é significativo, num concurso só, né? A gente está avançando no sentido de abrir as portas, como eu falei, receber esse quantitativo e aprender junto. Acho que esse foi o grande ponto positivo, né? Não acharmos que a gente já resolveu. Não resolveu, porque ela colocou para dentro, agora vamos começar a arrumar a casa. E aí eu trago para vocês uma sugestão. A gente está produzindo na ENSP, no âmbito da pesquisa da professora Laís, várias cartilhas com temas relacionados ao capacitismo. Essa daqui, Combata o Capacitismo. Eu colei lá na minha área, né? Já viu no GP? Ela é muito fácil de ler, muito acessível, e eu acho que serve para a gente estar trazendo essa discussão. E aí tem elas também na linguagem de cordel, que é uma coisa bem brasileira, né? Em forma de poesia, de cordelista. É uma delícia de ler, sensibiliza. E os temas são os mais variados. Por exemplo, a gente tem acessibilidade na comunicação. Temos, por exemplo, a questão da amamentação inclusiva, que é uma coisa que você falou, às vezes, né, dos pais, você falou também dos pais, mas como é que o teu pai te criou? Como se uma pessoa com deficiência não pudesse amamentar, não pudesse gestar, né? Não pudesse ser mãe. Não pudesse ser mãe. Então, tem várias cartilhas, tem agora a última que saiu, está a coisa mais linda, que é feita com pessoas com síndrome de Down, e com elas e para, né, toda a sociedade. Essas cartilhas estão todas em acesso aberto, é só entrar na Fiocruz, coloca lá no portal, Combate o Capacitismo, você já vai achar. Eu ia perguntar isso, tá online? Porque a gente pode botar no própria transmissão, a gente consegue botar um linkzinho. Tem dentro aqui tem o QR Code, junto com todas essas aqui, vai para o nosso repositório. Vai para o nosso repositório, então você pode acessar tudo, pode reproduzir. Tem muitas impressas também, a gente pode conseguir. Tá? São maravilhosas, vale a pena a leitura. É isso, acho que é aprendizado. Sim, perfeito.
Bom, eu queria muito agradecer vocês. Eu acho que esse é um tema muito importante, muito amplo. Vocês foram falando, eu fui lembrando de outras coisas que eu poderia perguntar e que eu não perguntei, porque senão a gente ia se estender mais. Você me lembrou de mais uma coisa. Acho que vale. Pode continuar. Fala, finaliza. Dentro dessa proposta de formação da liderança, dos trabalhadores e até dos trabalhadores com deficiência, nós temos uma especialização no DIS, no Departamento de Direitos Humanos, que se chama Acessibilidade, Inclusão e Saúde, e Direitos Humanos e Saúde. Ela está transcorrendo esse ano, mas vai abrir sempre, já estamos no 5º ano dessa especialização, e é muito bom para abrir a cabeça, para transformar mesmo, sabe? Então, Legal. convido quem se interessar, está lá no site, procura quando que vai abrir inscrição. Ah, legal. E é isso, eu acho que cabe até depois outros programas sobre, porque dá pra falar de bastante coisa, assim. Eu me segurei pra não fazer outras perguntas, pra não ficar estendendo, mas acho que é um tema muito legal e acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque eu acho que é isso, acho que a gente falar de diversidade, de inclusão, a gente falar sobre isso, a gente falar sobre escutar, sobre adaptação, sobre os avanços, e também a gente se colocar nesse lugar de que a gente tá em processo de melhoria, de crescimento. Acho que é muito importante a gente abrir esse diálogo, né? E trazer esse papel de que diversidade, sem a gente incluir de verdade, é só um discurso, a gente não quer isso, né? A gente quer que venha pra prática. Então, eu queria agradecer muito vocês. Obrigado pela disponibilidade. E é isso. E o pessoal que escutou a gente, né? Acho que talvez tenha sido um dos nossos maiores programas. Então, o pessoal que ficou aqui, acho que foi muito legal, foi muito enriquecedor. Então, obrigado também quem assistiu. Obrigada. E meninas, Muito obrigada pelo convite. Muito Ana feliz. deu uma aula pra gente. Vamos aprender juntos. E até o próximo programa.